Voltamos aqui com Sem Tabus e hoje nós estamos falando sobre mitos relacionados à sexualidade. Nós já respondemos, por exemplo, se o ímen é a prova da virgindade absoluta, as mulheres não sentem desejo sexual durante a gravidez? O tamanho do pênis influencia no prazer da mulher? Ereção indica necessidade de relação sexual? A mulher tem menos necessidade de sexo que o homem? Essa foi a última perguntinha. E então nós paramos e já estamos de volta para continuar aqui a resposta. Thalita, com você, a mulher realmente tem menos desejo ou necessidade da prática sexual? Eu diria que essa necessidade da prática sexual não está determinada pelo seu sexo, se você é homem ou se você é mulher. Há mulheres que sentem muita necessidade de sexo e homens também. E há mulheres que sentem pouca necessidade e homens também. Agora, o que a gente vê normalmente é uma queixa feminina porque o sexo é ruim. Para muitas mulheres o sexo é ruim. Então não é de se esperar que uma mulher que tem um sexo ruim tenha vontade de continuar fazendo relação sexual. A que se dá essa queixa do sexo ruim? São vários motivos. Eu acho que um dos primeiros motivos é, às vezes, a falta de conhecimento mesmo do próprio corpo feminino, às vezes por parte do parceiro. Então, o homem, ele pensa muito segundo a sua resposta sexual. Como ele consegue se excitar rapidamente, chegar ao orgasmo rapidamente, muitas vezes ele espera que a mulher tenha essa mesma fisiologia. E biologicamente falando, a fisiologia feminina é diferente. A mulher precisa de um pouco mais de tempo para se sentir excitada, para se sentir pronta para o orgasmo. Então, muitas vezes ela vai para a relação sexual, o homem consegue ter prazer e ela não consegue. Ela chega quase lá, mas não consegue realmente se satisfazer. Imagina, o nosso cérebro, como eu já falei em um outro programa, a gente tem um sistema de recompensa, né? E esse sistema é ativado toda vez que uma situação prazerosa é registrada ali. Do mesmo modo, quando aquela sensação, aquela situação não lhe causa a satisfação que você espera, a expectativa que você tem não é atendida, você acaba o quê? Perdendo o desejo, perdendo o interesse. Então, para que essa mulher vai para a relação sexual se ela já sabe exatamente como vai acabar? Quer dizer, sem prazer, às vezes numa situação em que ela não se sente acolhida. A mulher tem uma ligação muito forte com a afetividade e a sexualidade. Então, um homem que às vezes a maltratou durante o dia, não pode esperar que ela tenha vontade de ter sexo com ele à noite, né? Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão relacional e com a questão da má qualidade nas relações sexuais, e não falta de desejo. Eu aposto que qualquer mulher que tenha uma boa qualidade de sexo, que se sinta valorizada, se sinta amada, se sinta realizada, que ela realmente ela vai ter menos desejo que um homem. Acho que ela vai ter desejo semelhante. Então, a sua resposta, tecnicamente, é não. A mulher não tem menos necessidade. Existem essas situações que provocam nela o desinteresse pelo sexo. E aí chama-se a atenção para os maridos, né? E às vezes a gente recebe algumas observações assim, mas o programa está muito feminista. Não é, que as necessidades femininas, elas são mais abrangentes, são maiores. A busca afetiva tem um aspecto muito importante. E nós sabemos que a natureza masculina, ela é mais factual, ela é mais objetiva, ela é mais direta. A mulher tem uma dinâmica diferenciada e até que esse contexto se inclua no contexto do outro, feminino no masculino, que haja compreensão, que haja entendimento, que haja busca pelo prazer do outro, precisa haver uma conversa, um entendimento. As mulheres perguntam mais, buscam mais ajuda, a maior parte das perguntas que chegam vem de mulheres, mas tem muito homem querido, muito homem interessado em ser feliz na cama, ser feliz no relacionamento conjugal, com a família, e que estão participando com a gente com grande interesse. Muito obrigada a vocês, homens, e parabéns. Mais uma perguntinha aqui dentro desse quesito mito da sexualidade. Fazer sexo gasta energia e prejudica o desempenho dos atletas? Isso se fala muito em tempos, sei lá, de Copa do Mundo, de grandes decisões, e aí os jogadores, os atletas ficam confinados, vamos dizer assim, e então surge esse interesse. Deve ter sido por isso que surgiu essa pergunta, ou está aqui na qualidade de ser um mito ou não. Fazer sexo perde muita energia e prejudica o desempenho? Fazer sexo gasta energia, sim.
Agora, eu acho que a questão, por exemplo, desses atletas, eles ficam mais confinados por uma questão de foco, né? Eles precisam estar com um preparo psicológico para isso. Não sei se necessariamente a atividade sexual, porque, por exemplo, quando eles fazem aquecimento, quando eles fazem treino, eles estão perdendo energia igual. Mas você imagina, por exemplo, um atleta que está ali para participar de uma Copa do Mundo. É uma coisa muito significativa. E aí, de repente, ele tem uma atividade sexual com a esposa, às vezes pela própria tensão, né, do evento esportivo que está para acontecer, ele tem, por exemplo, uma falha de ereção. Esse homem vai responder mal a esse jogo, muito provavelmente. Então, acho que é mais um cuidado de realmente da questão de foco, de autoconfiança, de ele não desviar o seu foco nesse sentido. Que gasta energia, gasta, mas que pode prejudicar o desempenho de alguma outra atividade. Não é exatamente o caso. Não, porque é uma energia compatível com o nosso organismo. Quer dizer, a gente tem um organismo compatível com a energia que você vai gastar com o sexo. E essa energia que foi gasta vai ser reposta logo, né? O homem que faz vasectomia pode tornar-se impotente? Não pela vasectomia. Ele pode tornar-se impotente por outras questões, principalmente a questão que se associa aí à questão psicológica, né? Porque, veja, a vasectomia é a interrupção de um canal por onde passam os espermatozoides. Só que se você pegar do volume total que você tem no sêmen, né, o que é ejaculado, apenas 5% é de espermatozoide. Os outros líquidos que compõem esse sêmen são líquidos da vesícula seminal e líquidos da próstata. Esses não vão ser interrompidos. Então, praticamente, o homem não vai perceber uma grande diferença no volume do líquido. Seria 5%, quer dizer, quase imperceptível. Mas na cabeça dele, às vezes, pode estar associado essa questão da impotência por não conseguir mais engravidar a mulher. E aí eu diria que seria mais uma questão psicológica associada. Cultural também, né? O homem tem muito medo, tem todo um cuidado com a sua masculinidade, porque senão o que vão dizer dele? Então, saber que ele fez uma vasectomia, puxa, quem sabe não vai produzir, não vai mexer com a minha masculinidade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver, mas aí eu acho que é muito legal esse médico trabalhar realmente com esse paciente, o esclarecimento do que se trata, de que realmente não há razão para você ter comprometimento em outra área. E é tão comum a gente ver assim, a mulher, além de ela ser a mãe, a genitora, etc., ela também, quando quer deixar de ter filhos, ou porque não tem mais condição de tê-lo, ela passa por uma cirurgia, ela corta fora o útero, ela faz uma ligadura ali das trompas, e para a mulher tudo pode, né? A mulher que se desdobre, além do que o seu físico é capaz de doar, mas a masculinidade é intocável. Então, parabéns aos homens que entendem o que podem ajudar nesse contexto, que vocês entendam que uma coisa não tem a ver com a outra, desde que seja feito com consciência, com entendimento do que você está fazendo para ajudar, inclusive a sua mulher. Isso faz parte também. Estamos então aqui falando sobre mitos e um deles, mais um agora. Um homem que... Não, a menopausa e a andropausa marcam o fim da vida sexual? De jeito nenhum. A menopausa, muitas vezes, para a mulher, ela é acompanhada de algumas mudanças mesmo corporais, como, por exemplo, uma dificuldade maior na lubrificação vaginal, às vezes, uma falta de desejo por causa da baixa hormonal que você tem. Mas, hoje em dia, né, os mecanismos de reposição hormonal, eles estão aí para realmente favorecer que essa mulher enfrente esse período de uma forma muito satisfatória. E muitas mulheres, às vezes, acabam se sentindo mais liberadas para a atividade sexual após a menopausa, porque elas não têm mais preocupação com o engravidar. Então, elas se sentem mais plenas para isso, né? Se sentem mais donas de seu próprio corpo, do seu desejo, enfim. No caso dos homens, eles também vão ter algumas modificações. Então, por exemplo, a quantidade do líquido ejaculatório diminui, a ereção ela não vai ter uma inclinação tão intensa quanto ao longo da vida dele. Aliás, uma curiosidade, né? A ereção masculina, o máximo de inclinação que o pênis vai alcançar, né, ao longo, mais ou menos pela faixa aí dos seus 25, 30 anos.
E a partir daí ele já começa realmente a perder essa intensidade nessa ereção. Esses 30 anos contados a partir da iniciação sexual? Não, 30 anos de idade mesmo, né? Porque a partir de 25, 30 anos a gente começa o nosso processo de envelhecimento. Vem muito lentamente, né, mas a gente já começa esse processo de envelhecimento. Então ele vai ter uma mudança nisso. Talvez ele não consiga manter a ereção por tanto tempo quanto ele gostaria. Há um aumento daquele período refratário, que é aquele período que o homem precisa ter de descanso para refazer-se organicamente após a relação sexual. Então são algumas mudanças que vão sendo administradas, né? Só que eu acho que entram aí outras questões que podem favorecer a esse homem, essa mulher, ter uma vivência plena, né? É enxergar a sexualidade, como a gente tem a vivência da sexualidade em cada fase, com características específicas. Quando você entra numa idade da terceira idade, na melhor idade, você vai ter características específicas também para vivenciar essa sexualidade e que você deve receber com ternura aquilo que vem de novo para você, porque é uma mudança da sua fase de vida. E que não dá para fugir, né? Agora dá para eu vivê-la com qualidade. Sim, e não há razão para, por exemplo, homens e mulheres deixarem de fazer sexo, independente da idade que tenham. A menos que você tenha um problema realmente orgânico, uma doença que seja invasiva, etc e tal, você pode vivenciar a relação sexual e a sexualidade, que é mais ampla do que a relação sexual em si. Do que somente o ato, né? Obrigada, minha amiga. A gente volta aqui conversando sobre sexualidade ainda em outros encontros e a gente sempre conta com você aí de casa. Sempre bom ter a sua companhia. Aliás, o Sem Tabus e toda a programação aqui da Novo Tempo é sempre pautada no que você pede, no que você espera, no que a gente tem a oferecer num retorno seu, a partir do seu retorno. Então continue participando aqui com a gente, mande o seu e-mail, pergunte, compartilhe, critique, faça como quiser. E então nós vamos continuando aqui no nosso cantinho sem vergonha, sem medo nenhum de falar de sexo, sem tabus. Até o próximo.